Todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros, tanto da mesma espécie quanto de espécies diferentes. As relações ecológicas recebem uma classificação. Se os seres são da mesma espécie, ela recebe o nome de relação intraespecífica. E se os seres são de espécies diferentes, distintas, relações interespecíficas. Podem ter prejuízo, relação desarmônica, podem ser ambos beneficiados, a relação é classificada como harmônica, e pode também ter um indivíduo nessa relação que não é nem beneficiado e nem prejudicado. As relações ecológicas intraespecíficas, do tipo harmônicas, são a sociedade e a colônia. Já as relações ecológicas intraespecíficas desarmônicas são competição e canibalismo. Sociedade são relações ecológicas estabelecidas entre organismos de uma mesma espécie que se organizam de modo que todos trabalham em prol do sucesso do grupo, ou seja, vivem de modo cooperativo. Há na sociedade uma divisão de tarefas entre os organismos que estão associados. Esta divisão de tarefas determina o surgimento de castas. Um dos exemplos mais comuns de sociedade são as abelhas, insetos sociais, mas também temos formigas, cupins e outros animais que podemos destacar, inclusive o homem. As colmeias, por exemplo, dividem-se em 3 castas diferentes: operárias, rainhas, zangões. Os zangões apresentam papel principal fertilização da rainha durante o chamado voo nupcial. Quando retornam à colmeia, os zangões normalmente são expulsos. Rainha é a fêmea fértil da colmeia, responsável pela postura dos ovos, e também controla as outras abelhas graças à produção de feromônios. As operárias são fêmeas estéreis, responsáveis pelo trabalho na colmeia. São responsáveis por coletar néctar do pólen, produzir mel, cera, geleia real, alimentar indivíduos jovens, limpar a colmeia e protegê-las de ataques. Em média, uma operária vive 6 semanas. As colônias são exemplo de relação ecológica intraespecífica, ou seja, que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. Na colônia, todos os indivíduos atuam de forma benéfica, relação harmônica, o que torna essa relação de extrema importância para o sucesso da população. Essa interação é caracterizada pelo fato dos seus componentes manterem-se ligados fisicamente. Os organismos que fazem parte dessa associação podem ser unicelulares ou multicelulares, e nessas associações pode ocorrer ou não a divisão do trabalho. Os indivíduos que formam uma colônia podem ser iguais, morfologicamente e funcionalmente. Quando isso acontece, chamamos de colônia homeomórfica. Um exemplo são os corais. Os esqueletos podem unir-se e formar chamados recifes de corais, que podem apresentar até quilômetros de comprimento e uma enorme variedade de cores e texturas. Quando indivíduos de uma colônia são diferentes em suas formas e funções, denominamos essas colônias de heteromorfas. Um exemplo clássico são as caravelas. À sua esquerda, a caravela, à sua direita, os corais. No caso da caravela, colônia de quinidários com indivíduos que podem chegar a uma média de 20 a 30 centímetros. A partir desse indivíduo, seguem outros com diferentes funções, por exemplo, reprodutora, digestiva, protetora, entre outras, distribuídos em longos tentáculos. Os tentáculos são ricos em quinidócitos, estrutura com substância urticante utilizada na predação e proteção. Essa substância, em contato com o nosso organismo, pode causar dolorosas lesões. A competição é uma relação ecológica desarmônica, que ocorre quando organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes competem por um determinado recurso. Por essa razão, essa relação ecológica pode ser intraespecífica ou interespecífica. Na intraespecífica, todos os organismos que competem por determinado recurso são da mesma espécie. A competição pode ocorrer por diversos motivos, como demarcação de território, aumento exagerado da população e diminuição por alimentos. Não apenas animais competem por recursos. No caso das plantas, por exemplo, a competição pode ocorrer em virtude da falta de água ou até mesmo busca de um pequeno local ao sol.
É por isso que normalmente algumas plantas morrem quando estão próximas a muitos indivíduos. O amensalismo, o exemplo mais conhecido é o da maré vermelha e o da produção de antibióticos, mas vamos falar também um pouquinho de um amensalismo chamado alelopatia. Na alelopatia, um ser vivo produz uma toxina que é capaz de impedir o desenvolvimento de outro ser vivo. O nosso principal exemplo são plantas, eucalipto e araucária. O fungo Penicillium notatum é o primeiro fungo a produzir uma substância tóxica conhecida pelo homem que é capaz de matar bactérias. Então, o Penicillium é responsável pela produção da penicilina, o antibiótico, o primeiro antibiótico, um ser vivo que mata outro ser vivo através de toxina. Amensalismo do tipo antibiose. As algas pirrofíceas são do reino protoctista, são sempre unicelulares, eucariontes. Como vocês podem ver na imagem, elas também apresentam cauda, flagelo. São constituintes do fitoplâncton. A maré vermelha ou floração de algas nocivas é um fenômeno natural que ocorre nos mares e em ambientes de água doce, devido ao aumento da quantidade de microalgas. As principais algas responsáveis são dinoflageladas, que pertencem à divisão das algas pirrófitas ou pirrofíceas, que significa planta cor de fogo, devido à coloração avermelhada. Além das dinoflageladas, também pode ocorrer proliferação de diatomáceas e cianobactérias. Principais causas da maré vermelha são a alteração da salinidade e temperatura, além do aumento do nível de nutrientes na água. Isso pode acontecer de maneira natural ou artificial, decorrente sobretudo da poluição das águas pelo homem. Os episódios de maré vermelha vêm aumentando pelo mundo. Eles são intimamente relacionados com a liberação de esgotos nas águas, que aumentam a matéria orgânica nos ambientes aquáticos no processo chamado eutrofização. Nessa aula vimos relações ecológicas, suas classificações, relações intraespecíficas do tipo sociedade, colônia, competição e canibalismo, e relação ecológica interespecífica ou interespecífico do tipo amensalismo, e seus principais exemplos e características. Mais adiante vamos estudar os outros tipos de relações ecológicas interespecíficas.